sempre monta esse sistema de jogo, e ele é muito claro nisso, ele fala muito sobre o sistema de jogo ser um sistema de jogo muito voltado à eficiência do Arrascaeta. Ele até falou sobre isso também ontem na coletiva, né? E no início deu tudo muito certo. Eu acho que esse sistema de jogo no início para o Arrascaeta, e pisando na área, e aí o Pedro ali quando volta faz gol e tudo mais, estava acontecendo aquela profusão de gols porque ninguém sabia como anular esse sistema de jogo do Flamengo hoje. Porque o Flamengo, na verdade, o Flamengo implementou naquele momento. Hoje é um sistema de jogo que todo mundo já entende que a Arrascaeta vai jogar mais perto da área, que o Pedro vai jogar mais perto da área. Então o que acontece? Os adversários estão fazendo linhas defensivas totalmente muradas. Vou tratar assim, são muros defensivos que eles fazem. Então, o Flamengo não chega mais tão perto da área porque existe uma barreira, né, que já está sendo muito bem estudada para poder anular esse Flamengo. E o Flamengo também não tem, e quando chega na área não consegue ter mais tanta qualidade, porque se você for analisar, todos esses caras que estão jogando titulares, nenhum deles são finalizadores natos. Então o Flamengo pode até criar, eu estava olhando aqui, o Flamengo ontem tem 8 chutes ao gol no primeiro tempo. Né? E só 1 ou 2, se eu não me engano, só 2 eu acho, foram na direção do gol, que foi um chute do Luiz Araújo de fora da área e a finalização do Bruno Henrique. Né? Então quer dizer, o Flamengo não cria? Não, o Flamengo cria. O Flamengo tem qualidade na finalização? Já é uma outra parte. Eu entendo que tenta-se trabalhar muito a bola para poder chegar no melhor momento, né? E a gente usa pouco o recurso do chute de média distância. Eu acho que isso aí poderia ser uma alternativa para poder melhorar essa questão de dificuldade de penetrar a defesa adversária. Então, assim, o Flamengo troca, tem um domínio hoje que, se não mudar em alguns determinados momentos, ter a variação tática para você criar artimanhas diferentes, você vai continuar sendo anulado. Só que o Flamengo finaliza. Consegue finalizar ainda porque a qualidade do time é muito boa. Por mais que tentem anular o Flamengo consegue criar finalizações. Aí já vai para a segunda etapa. Por que está acontecendo que essas finalizações não se transformam em gol? Pô, o nosso artilheiro, o cara que é o homem-gol do time, hoje ele tem uma função que não é mais a primordial de fazer gols. A primeira função dele hoje é recompor. Então isso faz uma diferença absurda. Absurda. O Flamengo agride. Consegue. Se eu falar que não agride, Alan e a Rafa, eu tô sendo leviano. O Flamengo agride, em números agride. Agora, a conversão dessa agressão que eu acho que não está sendo bacana. Entendeu? O Flamengo fez um excelente primeiro tempo. Eu acho que em questão de domínio, em variedade, em jogar, atacar pelo lado, como eu disse, os primeiros 25 minutos o Flamengo faz um jogo tentando forçar no lado direito, depois muda para o esquerdo e aí a coisa desanda. O Flamengo, ele agride, ele hoje tem uma deficiência na criação pelo meio, mas o Flamengo agride muito pelas laterais. A questão toda é, quando chega na hora de finalizar, a qualidade dessa rapaziada não é a ideal ainda. Eles precisam melhorar essa qualidade de finalização para aí sim o Flamengo começar a converter essa agressão, esses números, em gols. A minha questão, o Rafa, né? Eu concordo com o Hudson, mas a minha questão é o seguinte, né? Eu lembro até que teve uma época na temporada, isso pode ser por conta também dos desfalques do Pulgar e do Dela Cruz e da saída do Gerson, o time está se readaptando, isso pode ser também disso. Mas teve uma época que o Flamengo, eu via que o Flamengo conseguia aliar mais o volume de jogo em chances de gol. Eu lembro que a gente fazendo lives, a gente comentando, a gente às vezes reclama, o Flamengo perde muito gol. Eu não acho que o Flamengo está perdendo mais gols. O Flamengo está tendo, até para essa finalização, que eu acho que o Hudson mandou muito bem, em relação a muitas vezes a finalização não está saindo muito boa, mas tipo assim, eu não vejo esses volumes sendo criado muitas chances de gol. O Flamengo chega muito, mas a chance não é clara, não é aquela chance clara. Meu Deus, como perde esse gol. Teve a do Pedro contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, né, que ele girou. Ontem o Plata também teve uma finalização fraca, que também podia ter sido a conversão em gol. Mas o que eu acho que o Flamengo precisa fazer que essa criação de chance seja condizente ao volume de jogo. Entendeu? Que possa ter mais oportunidades. E para isso, eu acho que o Felipe Luiz tem que tentar alterar o repertório. Não sei se você concorda. Tem que tentar alterar o repertório. Não sei se você concorda, Rafa. Concordo, Alan. E o Felipe Luiz também ele teve que se adaptar a um novo Flamengo, né? A gente pode dizer assim, antes do Mundial de Clubes e depois do Mundial de Clubes, o Flamengo perdeu 4 titulares. O Flamengo perdeu o Wesley, o Flamengo perdeu o Gerson, o Flamengo perdeu o Pulgar e perdeu o De La Cruz. E eram jogadores importantes, né? E
Alguns reforços chegaram, o Jorginho dispensa comentário, ontem fez uma partidaça. Jogador que domina ali, toma conta do meio campo, né, o Jorginho. Mas a gente não conseguiu ainda uma definição na lateral, falta ainda esse volante, o Alan e o Everton Araújo, eles entram, são esforçados, mas não se comparam ao Pulgar, né, que é um monstro em campo, ainda tem um passe que consegue quebrar linhas. Isso condiciona muito o jogo do Flamengo, né? E o Felipe precisou se reinventar. E essa questão do Pedro, antes nós tínhamos um Arrascaeta 10 e 9, fazendo os dois, pisando muito na área, chutando muito em gol, sendo decisivo, fazendo gols. Arrascaeta artilheiro e Arrascaeta garçom. E agora com esse estilo, com o retorno do Pedro, e o Roque Hudson foi muito feliz ao dizer que hoje a função do Pedro é outra. A função do Pedro é intensidade, marcar pressão, movimentação, voltar até o meio-campo para ajudar ali na transição, e acaba que o gol, né, fica em segundo plano. Porque são muitas funções ali para o Pedro e a gente sabe que ele ainda está voltando ao ritmo. E o atacante, o camisa 9, ele vive de gol, né? Ele precisa fazer gol, a confiança retorna, as coisas começam a acontecer. Então tudo isso aí é preciso ser levado em consideração. Mas eu acho que o Flamengo vai acertar. A minha confiança no Flamengo daqui para frente, inclusive, esse jogo contra o Internacional pode ser o divisor de águas na temporada do Flamengo. O Flamengo pode ter uma grande atuação lá no Beira-Rio, o Flamengo pode classificar, ir para as quartas de final. Ontem já teve jogo, né, do possível adversário aí das quartas de final. Foi uma vitória por 1-0 no finalzinho, pênalti lá, marcado para os Estudiantes. Então, quer dizer, eu acredito muito que o Flamengo vai dar a volta por cima. E a cada jogo os reforços vão entrosando mais. Mas tudo isso aí que foi falado, Alan, inclusive o que você colocou, o que o Rock colocou, tudo isso aí é análise perfeita. É análise perfeita. E o Felipe sente isso. O Felipe sente tudo isso. E o torcedor precisa entender também. Foram 4 titulares. 4 titulares. O Pulgar faz uma falta danada. Ontem o Arrascaeta fez muita falta. O Arrascaeta ontem em campo, o placar poderia ter sido outro, né? Mas o Felipe vai tentando ali encontrar algumas ideias. E uma notícia boa, que pro jogo do fim de semana do Campeonato Brasileiro, né, lá no Beira-Rio, o Flamengo tem um retorno importante aí do Danilo, né? Está 100% recuperado. O Flamengo tem um retorno importante do De La Cruz. Então é jogo a jogo, cada jogo é uma decisão e a gente vai avançando.